Fala galera, aqui é o Gabriel e os Jovens Titãs são conhecidos como uma das principais equipes da DC. Eles são movidos pela força da amizade, o poder da equipe e todo esse blá blá blá. Contudo, recentemente nas HQs, o grupo todo começou a rachar. E tudo isso porque nós temos um traidor na equipe. Será que é o Robin Damian Wayne que está traindo os Titãs? Ou será que é alguém diferente? É isso que nós vamos contar no vídeo de hoje. Então, gente, a equipe dos Jovens Titãs do Rebirth já não tava lá aquelas coisas por conta de todos aqueles acontecimentos da saga da morte do Deathstroke. Vocês lembram, do Robin ter uma prisão secreta que nenhum membro dos Jovens Titãs sabia e que lá ele torturava vilões. O Robin tava bem do mal nessa época aí. Contudo, o que aconteceu agora foi a gota d'água para a equipe. No finalzinho da edição 33, é revelado que a equipe superou o problema da prisão, só que mais ou menos. A equipe toda decidiu fazer uma coisa extremamente polêmica. Eles usaram os poderes da Jean para limpar a mente dos vilões e assim fazer com que eles sejam boas pessoas. E ainda por cima, o Robin fica monitorando cada passo desses vilões para saber o que eles estão fazendo. Para o Robin, esse era o progresso para um mundo muito melhor, um mundo sem vilões. Agora, na edição mais recente, que é a número 34, o Kid Flash não gosta muito desse método, mas o Damian rebate, dizendo que está trazendo resultados e que isso é bom. E que, segundo ele, pela primeira vez em toda a história da equipe dos Titãs, eles estão dando 100%. Mas o Kid Flash não tá tão feliz assim. Ele fala que para alcançar esse 100% do Robin, eles tiveram que revelar o segredo do Damian, o Deathstroke teve que morrer, a equipe quase teve que morrer pelo Lobo e fazer com que a Red Arrow saísse da equipe. Ah, sim, por causa de todo o incidente envolvendo a saga do Deathstroke, que a Red Arrow matou o Deathstroke, ela acabou saindo da equipe. Então, a equipe tá bem, mas em questão de amizade, o negócio tá péssimo. Inclusive a Jean, que gostava do Robin e passou a odiar ele por causa de todo o episódio da prisão. Só lembrando que a Jean, a Robin e a Crush estão numa espécie de triângulo amoroso. É então que do nada a Jean aparece perguntando onde está o anel dela. A equipe toda aparece e tenta acalmá-la, tentando dizer que ela só perdeu o anel. Contudo, como os ânimos não estão tão bem assim, a Crush logo chega para apontar os dedos e aposta que foi o Kid Flash que fez isso. Ela logo vai para cima dele e os outros pedem para ela se acalmar. Só que isso só funciona quando a Jean pede para ela parar. E é aqui, gente, que a equipe dos Jovens Titãs começa a rachar por dentro. E esse anel que a Jean perdeu não é qualquer anel. Ela funciona como uma espécie de lâmpada mágica dela. Se uma pessoa conseguir o anel, ela vai conseguir controlar totalmente a Jovem Titã. Então, por isso é muito importante que todo mundo consiga esse anel de volta. O Damian sabe que algo sério aconteceu e decide prender todos no prédio, fechando todas as portas. O Robin então lembra de outra coisa, que foi a fuga do Deathstroke da prisão dele, pois alguém abriu a porta para ele fugir. Logo, o Robin tem certeza que foi alguém da sua equipe que o traiu. O Damian se decide que vai tentar descobrir quem é esse traidor, e que o roubo do anel é uma prova que esse traidor ainda está ali. Enquanto isso, Crush e Jean estão conversando no quarto. A Crush acusa Jean de ser descuidada, mas lá no fundo há algo mais por isso. Ela confessa que está preocupada, porque desde que se beijaram, lá algumas edições atrás, a Jean tem agido estranho com ela. E a Gênia fica ofendida com as palavras da filha do Lobo. Afinal, ela entrou para a equipe para entender quem é ela, já que pela primeira vez em toda a sua vida de 4.000 anos,
ela está livre. E o fato da Crush acusar nesse momento vulnerável dela diz muito sobre ela. O problema é que esse comentário da Jean deixa a Crush também magoada, e ela retorna para o seu quarto e começa a quebrar as coisas, percebendo a besteira que fez. Ah, gente, eu adoro fofoca titãs. É sério, eu leio esse quadrinho só por causa desses momentos de fofoca. O Robin então bate na porta da Crush. Ele quer conversar com ela. O menino prodígio está investigando cada um dos membros e começou pela Crush. Ele pergunta onde ela estava na noite que o Deathstroke morreu. E a filha do lobo explica que estava em seu quarto, dormindo. E nisso, o Robin decide confrontá-la sobre o beijo que ela deu na Jean, pois ele viu todo aquele episódio nas câmeras de segurança. Rapaz, quem diria que o Robin Damian Wayne é fã do Big Brother, hein? E o pior, ele fica vigiando a própria equipe. Eita, Robin, o Batman não te criou pra ser desse jeito não, hein? Meu Deus! Esse comentário irrita ainda mais a Crush, que ameaça o Robin de novo. Nisso, ela se acalma e diz que jamais faria algo para machucar a Jean. E o Robin decide sair dali e vai conversar com o Roundhouse. O Robin chega chegando, fazendo perguntas capciosas, e o Roundhouse se esquiva, fazendo piadinhas. Mas no final, ele pede desculpas, porque esse é o jeito dele de encarar a pressão. O Damian lembra que investigou a vida de todos os membros antes de cada um entrar na equipe, e que o Roundhouse pode sofrer de culpa por ter superpoderes, enquanto que a sua irmã morreu no mesmo acidente que o criou. O Roundhouse também fica meio ofendido por causa do comentário do Robin, mas rebate as acusações, dizendo que não roubou o anel, e que a cada dia tenta ser alguém melhor por causa da morte de sua irmã. Depois disso, o Robin vai até o quarto da Jean, só que dessa vez é a gênia que acusa o menino prodígio de roubar. Isso porque ele poderia roubar o anel só para devolver depois e ficar de boas com a Jean. Só que o Damian diz que não pegou o anel dela e então sai do seu quarto, também um pouco ofendido. E pessoal, se vocês estão curtindo o vídeo, deixa aquele joinha ou comentário, porque isso ajuda bastante o canal. Valeu? E agora vamos à parte final da HQ, e eu prometo que nós vamos revelar o traidor nesse vídeo. Por fim, o Robin chega no quarto do Kid Flash. O Damian acusa o velocista como forma de se vingar do próprio Robin, por ter escondido a prisão dele. Mas o Kid é muito inteligente e sabe responder todas as perguntas dele. Nisso, o velocista olha em seus olhos e fala que não liberou os bandidos da prisão e que não roubou o anel da Jean. Ele ainda diz que suspeita que tenha sido a própria Red Arrow, que não está mais lá, e sim em Manhattan, que é para onde a história corta. Vemos a Red Arrow falando no telefone. Ela diz que se sente mal com esse negócio de ser super-heroína, pois sempre que tenta, acaba falhando de alguma forma. Contudo, ela deleta essa mensagem que iria mandar para o Oliver Queen. E então, ela sente que alguém está em seu apartamento. Surge a Jean com cara de malvada. Ambas começam a lutar. A Red Arrow atira uma flecha em sua mão e pula para cima dela, dizendo que era claro que ela era a traidora. A Jean então usa os seus poderes e joga a Red Arrow pela janela, fazendo ela cair por diversos andares. E então, a Jean se aproxima da janela e uma voz fala "bom trabalho". E quem falou isso foi ninguém menos que o Roundhouse, que está com o anel da Jean. Ele fala que um caiu e que ainda faltam 3. What? O Roundhouse é o traidor dos Jovens Titãs? Gente, sério, eu nunca imaginaria que ele seria o traidor da equipe. Eu acho que nem o próprio Robin, um dos maiores detetives da Terra, conseguiria desvendar esse mistério. Contudo, a HQ tinha dado pistas de que ele era um traidor.
Como, por exemplo, a vez que eles invadiram a Batcaverna e foi o Roundhouse que ativou o alarme. Ou nessa própria HQ, que ele estava agindo muito estranho enquanto conversava com o Robin. Então gente, as dicas estavam aí, é só que ninguém viu. É sério, eu simplesmente adorei esse plot twist com ele sendo o traidor da equipe. Foi demais. Agora eu quero ver como é que eles vão sair dessa confusão, porque enfrentar a Jean não vai ser fácil. Enfim, pode ficar tranquilo que a gente vai acompanhar tudo aqui na Batcaverna assim que as HQs saírem. E essa foi a vez que a equipe dos Jovens Titãs rachou. E aí, gostaram? Surpresos com o plot twist? Deixem as suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!